imaginar que a gente conseguiu. Nós conseguimos encontrar um veículo e foi feita a penhora, foi lavrado o auto de penhora. Aqui eu quero falar de pontos importantes que são pontos cegos para muita gente. E eu vou te mostrar por que eles são importantes. O primeiro ponto é a formalização da penhora. Assim que for encontrado um bem, então, acontece a formalização da penhora. O artigo 838 do CPC fala assim: a penhora será realizada mediante auto ou termo que conterá. E fala lá o que tem que conter no auto ou no termo de penhora. Por que é importante a formalização da penhora? Porque a partir do momento em que a penhora é formalizada, o seu cliente ele tem preferência frente a outras penhoras que acontecerem depois. Então imagina, você pediu para o juiz pesquisar no Renajude e o juiz responde dizendo: encontrei um carro. Já está feita a penhora? Não. Você precisa pedir para o juiz, então, formalizar a penhora. Eu quero se penhorar esse carro. Lavra, então, o juiz, um auto de penhora, um termo de penhora no próprio processo. A partir do momento em que o juiz formaliza esse ato, a sua penhora está feita. Vamos imaginar, e aqui está o ouro, tá, que eu também quero te dar, que você encontrou um veículo lá na sua execução, mas essa penhora não foi formalizada, só tem lá a informação de que existe o veículo. Só que o seu devedor deve para outra pessoa, e essa pessoa pediu lá na execução a pesquisa no Renajude. 3 meses depois, o juiz lá achou também esse veículo. E o exequente lá do outro processo, ele é aluno do Zé, e ele pede lá a formalização da penhora antes do seu processo. Quem vai ter preferência na hora de recebimento? Você ou o outro exequente que formalizou a penhora em primeiro lugar? É o outro exequente. Por quê? A penhora é considerada feita quando ela é formalizada. Isso que é importante que você saiba, porque muita gente acha que a penhora é feita quando encontrou lá o bem. Eu indiquei no processo uma casa. Meu amigo, enquanto não tiver lá o auto de penhora no processo, não existe penhora ainda. Pode ser que um outro exequente está conseguindo o auto em primeiro lugar e você vai ficar a ver navios. Então, o que eu quero te dizer? Não sossega como advogado enquanto o cartório não lavrar o auto ou o termo de penhora. Fica no pé, liga, vai atrás, enche o saco, porque se você não fizer isso, outra pessoa vai penhorar. Lembra que eu falei que o sucesso na penhora depende sim, o sucesso na execução depende sim do advogado? Tá aí um caso concreto. Se você sabe dessa dica, fica no pé e consegue a penhora primeiro do que aquele outro processo que é bem mais antigo e que já achou o mesmo bem, você traz sucesso para o seu cliente e o outro advogado não traz. Então, presta atenção na formalização da penhora, tá? Ela é muito importante. E aqui também está um outro ouro, que é o depósito dos bens penhorados. Eu vou te falar uma coisa aqui que talvez você não saiba, mas que você vai aplicar hoje nos seus processos. Hoje, tá? Obviamente, naqueles processos que se enquadram nessa situação. O artigo 840 do Código de Processo Civil fala assim, ó: serão preferencialmente depositados. Aí lá no inciso 1 fala das quantias em dinheiro, né? O inciso 2, e aqui que está o ouro, aqui que está um alerta prático, fala assim, ó: serão preferencialmente depositados os bens móveis, os semoventes e os imóveis urbanos, e os direitos sobre imóveis urbanos serão preferencialmente depositados em poder do depositário judicial. Presta atenção. Imagina que no seu processo você pediu a penhora de um carro do executado. O carro do executado é um bem móvel. Então, preferencialmente, esse carro tem que ficar depositado com o depositário judicial, não com o executado. O que acontece na prática? O carro fica com o executado. E o que acontece na prática? O executado destrói o carro, some com o carro, deteriora o carro, porque ele já está dando o carro como perdido. Então, agora você conhece o artigo 840. Você vai olhar todos os seus processos, todas as suas execuções, em que tem um bem móvel penhorado, semovente e imóvel urbano. E você vai peticionar. Excelência, o Código de Processo Civil determina que, preferencialmente, esse bem tem que ficar em poder do depositário judicial e não com o executado. Aí você vai me falar, mas professor, na minha comarca não existe esse depositário judicial. E aí, como que eu resolvo? E melhor ainda, que o parágrafo 1º desse artigo que eu estou mencionando para você, ele fala assim, ó: no caso do inciso 2º, que é esse que nós estamos estudando,
Se não houver depositário judicial na comarca, os bens ficarão em poder do exequente e não do executado. Veja, você penhora um carro, ao invés de deixar esse carro nas mãos do executado até chegar o leilão lá na frente, esse carro está todo destruído, você pede, juiz, que o depósito seja feito nas mãos do depositário judicial. Caso não haja na comarca depositário judicial, que fique nas mãos do exequente. Acabou, sua execução está garantida. Ou o executado vai correr para fazer um acordo, ou simplesmente você vai estar com o carro que lá na frente vai ser vendido, ou que você pode adjudicar. Olha, isso vale para bens móveis, vale para semoventes e vale para imóveis urbanos. Olha que importante, um imóvel urbano, um terreno, uma casa de aluguel. Vale também para direitos aquisitivos sobre imóveis urbanos. Tá? Vale para muita situação que você tem no seu escritório, mas que talvez por desconhecimento você está deixando o executado ficar na posse como depositário desses bens. A partir de hoje você vai aplicar essa dica prática. Você não vai mais permitir que os bens penhorados fiquem depositados nas mãos do executado. Só fica na mão do executado se o exequente quiser, tá? Caso contrário, é assim que vai acontecer.